Olá, boa noite. Números, capítulo 12. E Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher etíope, com quem se havia casado, porque ele havia se casado com uma mulher etíope. E disseram: Terá o Senhor falado somente por intermédio de Moisés? Não falou também por nosso intermédio? E o Senhor ouviu isso. E Moisés era um homem muito manso, mais do que todos os homens que estavam sobre a face da terra. E o Senhor disse repentinamente a Moisés e a Arão e a Miriam: Vós três, vinde ao tabernáculo da congregação. E eles foram. E o Senhor desceu na coluna de nuvem e ficou à porta do tabernáculo e chamou a Arão e a Miriam, e ambos saíram. E ele disse: Ouvi agora as minhas palavras. Se houver entre nós um profeta, eu, o Senhor, me darei a conhecer a ele em uma visão, e falarei com ele em um sonho. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo boca a boca, e de maneira clara, e não por palavras obscuras, e ele vê as semelhanças do Senhor. Então, por que não tivestes medo de falar contra o meu servo Moisés? E a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele partiu. E a nuvem se afastou do tabernáculo, e eis que Miriam ficou leprosa, branca como a neve, e Arão olhou para Miriam, e eis que ela estava leprosa. E Arão disse a Moisés: Ai, meu senhor, eu te peço, não ponhas sobre nós este pecado que cometemos tolamente. Que ela não seja como um morto que, ao sair do ventre de sua mãe, tem a metade da sua carne já consumida. E Moisés clamou ao Senhor, dizendo: Eu te peço, ó Deus, cura agora. E o Senhor disse a Moisés: Se o seu pai tivesse apenas cuspido no seu rosto, não teria ela ficado envergonhada 7 dias? Que esteja fechada fora do acampamento 7 dias. E depois disso, receberam-a novamente. E Miriam esteve fechada fora do acampamento 7 dias, e o povo não partiu, até que recolhessem novamente a Miriam. Depois o povo partiu de Hazerote e acamparam no deserto de Parã. Capítulo 13. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Envia homens para que possam examinar a terra de Canaã, que daria aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviará um homem, sendo cada um governante entre eles. E Moisés, de acordo com a ordem do Senhor, os enviou do deserto de Parã. Todos esses homens eram cabeças dos filhos de Israel. E eram estes os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Uri; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Zacar, e Gilgeal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Zodi; da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gadi, filho de Susi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Asser, Setu, filho de Micael; da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vofsi; da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maque. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a examinar aquela terra. E Moisés deu a Oséias, filho de Num, o nome de Josué. E Moisés os enviou a examinar a terra de Canaã, e lhes disse: Segui pelo caminho do sul, e subi a montanha. Vede como é a terra, e como é o povo que ali habita, se é forte ou é fraco, se são poucos ou são muitos. E como é a terra em que habitam, se é boa ou é má. E como são as cidades em que habitam, se em tendas ou em fortalezas. E como é a terra, se é repleta ou estéril, se há matas ou não. E tem de bom ânimo, trazei do fruto da terra. Era aquele tempo, o tempo das primícias das uvas. Assim subiram e examinaram a terra desde o deserto de Zin até Reob, a entrada de Ramate. E subiram pelo sul, e foram até Hebron, onde estava Aimã, Sesai e Talmai, os filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. E foram até o ribeiro de Escol,
e ali cortaram um ramo com um cacho de uvas, e o trouxeram 2 homens em uma vara, e trouxeram também romãs e figos. Esse lugar foi chamado Ribeiro de Escol, por causa do cacho de uvas que cortaram os filhos de Israel. E voltaram a examinar a terra depois de 40 dias. E vieram até Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel, em Cádiz, no deserto de Parã. E lhes deram a informação. E a toda a congregação, e eles mostraram os frutos dessa terra. E contaram-lhe, e disseram: Fomos à terra, para onde tu nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. Todavia, é forte o povo que habita na terra, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Além disso, vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam junto ao mar e à margem do Jordão. E Calebe fez com que o povo se calasse diante de Moisés e disse: Subamos imediatamente e possuamos a terra, porque somos capazes de conquistá-la. Mas os homens que haviam subido com ele disseram: Não podemos subir contra aquele povo, porque são eles mais fortes do que nós. E apresentaram diante dos filhos de Israel maus relatos sobre a terra que haviam examinado, e disseram: A terra pela qual passamos é uma terra que devora os moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. E aí vimos gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim éramos aos seus olhos.